E Ele fala através dos seres nessa terra. E Ele fala comigo e contigo, aleluia. Só que o padrão de Deus, ele é diferente do dos homens. Aquilo que para os homens é nada, para Deus é tudo. Aquilo que para os homens não merece, para Deus merece. Ele faz merecedor. Aquilo que os homens abaixam, Deus levanta. Aquilo que os homens esquecem, Deus lembra. Aleluia. E eu tenho algo para dizer para você, você não está esquecido. Atos 2, versículo muito conhecido, aleluia, de todos nós, aleluia, aonde é falado sobre a descida do nosso amigo Espírito Santo, aleluia, nessa terra. Nosso amigo que acorda conosco, que está sentado aí no banco do seu lado, nosso amigo que fala ao nosso coração quando a gente está dentro de casa, nosso amigo que nos avisa quando o Senhor está nos dando livramento, e Ele manda dizer que Ele está livrando essa noite, porque você estava por caminhos e Deus estava falando no teu coração para não ir. Nosso amigo que sente essa mesa linda, porque Deus falou assim: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Auxiliador, aquele que por mim fará todas as coisas. E Atos 2 é nada mais nada menos que a chegada do Espírito Santo. Meu Deus, se você entendesse isso, já está pulando aí. Ah, meu Pai, aleluia. Glória a Deus. Oh, quem pode dar glória a Ele? Oh, aleluia. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, reunidos. E de repente veio do céu como de um som, aleluia, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a todos que estavam dentro daquela casa, arabaqueira, arabassuia. Foram vistas por todos eles línguas que eram repartidas como vinho de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Quem quer sair daqui hoje cheio? E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que eles falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, questão de barro, céu. Então não tinha pouca gente. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Meu Deus! E todos ficaram assustados e se maravilharam, dizendo uns aos outros: pois o que é isso? Eles não são galileus, simplesinhos, homens simples? Quem são esses homens e por que eles estão falando assim? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Meu Deus do céu! Partos e medos, elemitas e os que habitam na Mesopotâmia, aleluia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilia, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteus romanos, tanto judeus como os prosélitos, poderes se assentar no teu lugar. Meu Deus, aleluia. Tem fogo nesse altar aqui, a primeira coisa que eu quero que você entenda essa noite, aleluia, que Jesus, ele se entregou no madeiro por mim e por você. Aleluia. E ele disse certa vez que o maior avivamento não é fazer barulho descer uma rua, mas é subir o Calvário chorando no madeiro e sangrando. E eu digo para você que não há avivamento maior do que aquela mesa que está sendo servida ali. Não há avivamento maior do que aquele que morreu para te dar vida e vida com abundância. Não há avivamento maior daquele que veio no Filho de Deus e se entregou por mim e por ti. Só que como Deus é bom, e Ele dá muito mais do que a gente pode imaginar, aí Ele falou: eu ainda vou enviar o meu Espírito. Não é Exu, não é Taô, que nem na religiosidade japonesa. Esses são espíritos malignos, demônios, igreja. Nenhum espírito se compara ao Espírito Santo. Nenhum espírito tem poder no Espírito Santo. Aleluias. Nenhum espírito age na terra acima da autoridade do Espírito Santo. Nenhum espírito se lembra daquele que está esquecido e traz ele de volta para a igreja. Você lembra quando você estava afastado da igreja? Quem foi lá e te incomodou? Quem foi usado pelo Espírito Santo para estender a mão? Quem que está fazendo você estar colado aí nesse banco? Ouvir essas palavras que não vêm de nós, porque nós somos homens e pecadores. Quem que está
Espírito desceu sobre eles. Ele pousou sobre eles. Jesus tem que encontrar lugar para pousar sobre eles. É importante demais com o namorado, mais com o Espírito Santo. Você não tem que se preocupar, aleluia, com as coisas mais do que você se preocupa com a presença. Você está preocupado com muita coisa, e Deus é quem vai abrir a porta desse trabalho, e Deus é quem vai curar, e Deus é quem vai fazer o que quer. Você tem que se preocupar se a presença de Deus ainda caminha rotina. Moisés falou que se nosso senhor não for, eu não vou. Fala assim, se ele não for, eu não vou. Porque se ele for comigo e mandar eu entrar na biqueira, eu vou. Se ele for comigo e mandar eu entrar na prisão, eu vou. Se ele for comigo e mandar eu abrir uma igreja no meu lugar, eu vou. Se ele for comigo e mandar a gente orar no círculo da sua hora, dentro do lugar, eu vou. Mas se ele não for, e pode te julgar, pode falar que você é cauteloso demais, pode falar que você é doido demais, mas eu posso falar uma coisa, não pode dizer que você está escandalizando o nome do Senhor. Cara, isso eu não quero, aleluia. Tem gente que cobra para falar daquilo que nem vem de nós, aí já que pregando, mas nem vem de nós, vem do Espírito Santo. Como é que eu vou cobrar de algo que não vem de mim? Como é que eu vou cobrar sobre algo que não parte de mim? Como é que eu vou cobrar sobre algo que não foi dado a mim? Eu sou só um canal, mas é o Espírito Santo que me convence no pecado da justiça. E outros roubando diziam, eles não é bêbados, eles estão cheios de mosto. Só que no Pentecoste, tanto judeus quanto religiosos, e tinha um homem de todos os lugares da terra ali, eu nem falo aqui. Só que no Pentecoste, até os judeus estavam desejando, por causa daquele grande dia, era especial para eles. Eles estavam em jejum, mas os servos do Senhor já estavam batizados no Espírito Santo. Eles estavam ali reunidos pela religiosidade e tradição, mas os discípulos estavam ali reunidos debaixo de uma palavra. Eu vou dizer algo para você, aleluia. Quem se reúne debaixo de uma palavra é abençoado. Quem se reúne debaixo de uma palavra é abençoado. E Deus diz aqui em cima desse altar, aleluia. Se eu te der uma palavra, vai acontecer. Se eu te der uma palavra, caminha sobre ela. Se eu te der uma palavra, se reúne sobre ela. Para de se reunir para falar de maldição, de contenda. Se reúne para falar sobre a palavra. Obrigado, Senhor. E Ele é o teu socorro. Você precisava de uma palavra de socorro essa noite. Jesus está estendendo as mãos para você. O Espírito de Deus que está aqui está estendendo as mãos para você. E Deus diz que Ele vai confundir muita gente, aleluia. Porque tem gente que olha para a tua história, aleluia, e fala que Deus não é contigo. Mas vou falar para você. A Bíblia diz que mesmo eles cheios de Deus, tinha alguns ali que olhavam e nos zombaram. Você não tem que ter medo do diabo. Você tem que ter medo de brincar com Deus. Paulo falava assim, não tenho medo do diabo, mas eu tenho medo de errar com o meu Senhor. Eu tenho medo de decepcionar o meu Senhor. E mesmo que você é com Ele, Ele ainda te perdoa, porque Ele enviou o Espírito dele. E aí, no ano de 16, Ele fala, aguardem, porque o Deus de Pai esmagará Satanás debaixo do pé de vocês. Tenham medo de errar com Deus, tenham temor de Deus, e tudo vai sair bem. Aleluia. Deus falou para Caim, falou para ele, não é certo que se você procedesse bem, tudo sairia bem. E Deus vai falando com alguns aqui essa noite. Não é certo se você obedecer, se você jejuar, se você buscar, se você esperar, se você permanecer, tudo não te sairá bem. A Deus não quer que dá certo, vai dar certo debaixo da obediência. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11 se levantou. Porque Deus não levanta ninguém para ficar sozinho. Toda a unção que Deus derrama é para servir a noiva dele. Você é noiva de Jesus. As irmãs que estavam aqui servindo hoje, servindo nessa casa, vocês estão cuidando da noiva de Jesus.
quando vocês adoram, quando vocês se dedicam, quando vocês permanecem. É da nova de Jesus que vocês estão falando. É a nova de Jesus que vocês estão ministrando. É a nova de Jesus que vocês estão cuidando. É da casa da nova de Jesus que vocês estão limpando o chão. É a mesa da ceia da nova de Jesus que foi dada por Ele que vocês estão preparando. Faça para comprar a Deus e você não se arrependerá de nada. Aleluia. Não tem aflição, porque Deus está colocando no meu coração que tem corações que estão aflitos. Aonde há aflição, Deus vai transformar em esperança. Aonde há aflição, o pastor falou de Lodelac no começo, e lá em 2 Samuel 9, Davi fala assim: eu me lembrei de você da tua casa, e por isso ela está bom na tua mesa, e por isso ela está na mesa para você se assentar, viu? Porque eu fiz uma promessa com o Jonas. Davi era o tipo de Cristo, e ele apontava para Cristo em tudo que ele fazia. E Deus fala aqui esta noite: não vai faltar pão na tua mesa, não vai faltar pão na tua mesa, não vai faltar dentro do teu armário, porque você tem servido a nome de Cristo. Deixa para manter a obra do céu de pé, porque não faltará enquanto você buscar o que é mais importante. Aleluia. Sinta Jesus aí no teu lugar, aleluia. Sinta Jesus aí na tua história. Sinta Jesus te trazendo a memória pelo que você foi levantada. Sinta Jesus te trazendo a memória pelo que você foi levantado. Sinta Jesus te trazendo porque você passou lá atrás com uma afronta. Hoje é promessa do Deus para a tua vida, é experiência. E sabe por que esses homens foram levantados? Primeiro, porque havia uma profecia em Joel. E segundo, porque eram tempos difíceis. E Jesus falou assim para eles: olha, eu vou, mas não virá o Espírito Santo. Quem olha que são tempos difíceis? São tempos difíceis. Mas a palavra diz que nos tempos mais difíceis, o Espírito seria derramado sobre toda a terra. E os jovens terão visões, aleluia. Os velhos profetizarão. São esses dias. O meu Espírito seria derramado sobre toda a carne. E os sinais seguirão aqueles que creem. Quem tem diagnóstico de que precisam ser transformados, em nome de Jesus, aleluia. Você tem que crer. E a Bíblia vai nos dizer, em Atos 16, 2 e 6: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Aleluias. Glória a Deus. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e eles profetizarão. Glória a Deus. Seja você o profeta da tua vida. Aleluia. Aleluia. Nós profetizamos vida sobre você. Aleluia. Nós declaramos as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Nós declaramos as bênçãos do Senhor. Aleluia. E Deus, Ele começa a mudar o cenário da tua vida para você virar profeta da tua história. Porque enquanto ainda está favorável para alguns do cenário, alguns acham que não tem que declarar a palavra de Deus. Mas Deus vai mudar o contexto. Deus vai mudar o contexto para que você comece a profetizar. Aleluia. Porque a boca que sai bênção não pode sair maldição. E o sol se converterá em terras, e a lua em sangue. E antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Ele não está jurando os seus pecados, Ele não está te perguntando o que você fez, Ele está falando para você confessar a ser do Senhor, para você ser salva, para que você seja salvo. Aleluia! E a
confessar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Porque tem gente que não consegue admitir quem é Jesus. Tem gente que tem vergonha de quem Jesus é. Tem gente que tem vergonha. Ei, aqui é o descer do Espírito. Muitos hoje querem se mover no Espírito, mas não querem se mover pelo Espírito. É diferente. Aonde Deus chamou esses homens depois daqui, eles foram. Aonde Deus chamou, eles foram. E só teve um aqui que não morreu morte de cruz, que não morreu uma morte, sabe, diferente. Aleluia. E eu vou dizer algo para você, aleluia. Vai até onde Jesus está te mandando ir. Faz o que Jesus está te mandando fazer. Aleluia. Porque se você tem o Espírito Santo, o Espírito de ousadia vai te tomar nessa hora. Se você tem o Espírito Santo, a coragem, porque aonde está tendo medo tem que sair. Medo é um espírito que se instala no coração dos homens. Aleluia. Medo não é temor. Temor a gente tem de Deus e respeita as coisas que são santas. Medo não. Medo é aquilo que te afasta do teu propósito. É aquilo que te faz palavras de maldição que te aprisionam. Medo não. Se tem palavras de maldição que foram liberadas sobre a tua casa, a tua vida, que elas sejam quebradas nessa noite pelo sangue de Jesus. Porque eu não tenho para vós espírito de medo, mas espírito de ousadia. Fala medo não, aleluia. Medo não, alabaçuia, alabaceia. Medo não, Jesus está falando, aleluia. Coragem, aleluia. Ai de quem tocar nos ungidos do Senhor, aleluia. Medo não. Aleluia. Deus está perguntando porque Ele está falando para você parar de ter medo. Eita glória. Porque vai chegar uma hora que você vai ter uma missão, se colocar de pé para declarar aquilo que Deus é e o que Ele faz. Aleluia. Eu vi uma frase certa vez que diz que o escolhido não tem escolha. E olha essa ceia aqui. Deus Ele escolheu a gente, cada um que está aqui, para se assentar na mesa com Ele. Deus escolheu cada um que está aqui dentro dessa casa, desse templo, para se assentar na mesa com Ele. E talvez seja difícil para você demais confessar algumas coisas. Pode confessar e falar com Deus aqui hoje. Confessa e fala para o Espírito Santo de Deus aqui hoje, aleluia. Para que te saia bem, para que tudo aquilo que tem em você venha ser curado, para que tudo aquilo que tem em você venha ser transformado. Aleluia. Se coloque de pé no teu lugar, aleluia. Quantos estão ouvindo a voz de Deus? Aleluia. Aleluia. Quantos estão falando? Vendo o Espírito de Deus falar no teu coração aqui hoje, aleluia. Então você vai pôr a mão no teu coração aí onde você está. Aleluia. E você vai começar a ter uma conversa com o Espírito Santo essa noite. Aleluia. Porque Ele quer que as coisas mudem cada vez mais. Porque Ele quer te dar direcionamento cada vez mais. Querido Deus eterno, Pai, vai falando com Ele. Oh Espírito Santo de Deus, Pai. Aonde, Senhor, Pai, eles estão semeando essa noite, Pai, fé. O Senhor tem falado conosco, Deus, oh Pai. Venha trazer graça, Senhor, sobre cada um de nós, Pai. Pecados não confessados, oh Pai. Oh Pai, a alma que está inquieta, oh Pai. Aquilo, Senhor, que tenta aprisionar, Senhor. Mas o Senhor socorro e ela escapa, Espírito Santo, aleluia. Que venha ser quebrado no nome de Jesus. Aquilo que te aprisiona, que te traz medo. Sinta descer sobre você nesse momento, aleluia. Restituição, aleluia. Toda
prometeu para o filho, ele falou: filho, você vai morrer por eles e vai voltar para o seu devido lugar. E tudo aquilo que você semeou na terra, eu vou fazer dar frutos. Por isso, o pastor Marcos deu aqui em Isaías 53. Ele se entregou, foi moído. E a Bíblia diz que ele foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. E ele verá o fruto do trabalho dele. Deus fez uma promessa para Jesus. E ela vai se cumprir.